Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade na nossa segunda aula, agora falando sobre assertividade. Já tivemos aí a nossa primeira aula, nosso primeiro momento, nós já falamos aí sobre a resiliência. Pessoal, qualquer função relacionada, ou qualquer conteúdo relacionado a coaching, a desenvolvimento pessoal e profissional, está inteiramente relacionado a esses conteúdos no qual nós estamos discutindo aqui, tá ok? Agora vamos falar sobre a assertividade. Professora Denilson, o que é essa assertividade? Vamos lá, como está escrito aí, Ser assertivo significa ser capaz de defender os seus direitos. Olha que interessante. Se ser assertivo significa ser capaz de defender os seus direitos ou os de outras pessoas de forma calma e positiva. Olha que interessante. Calma e positiva. Olha aí aparecendo a necessidade de quê, professor? Da resiliência. Você vai conseguir ser calmo e positivo sem resistir à pressão? Não, isso é quase que impossível. Então olha aí a necessidade. Voltando aí, vamos ler mais um pouquinho? Ser assertivo significa ser capaz. Olha só, capacidade. A capacidade ela está relacionada a conhecimentos aplicados, ou seja, o potencial que a pessoa tem de aplicar um determinado conhecimento adquirido. Se você realmente aprofundar nos conteúdos aqui discutidos, eu te falo uma coisa, a partir de hoje você não vai se sentir mais inseguro em fazer nenhuma entrevista. Vai ter uma segurança tremenda para que você possa fazer suas entrevistas de uma forma muito tranquila, porque você vai saber se comunicar. A gente vai estar falando aqui sobre entrevistas logo mais à frente em uma de nossas aulas futuras, tá ok? Então vamos lá, ser assertivo significa ser capaz de defender os seus direitos e os de outras pessoas de forma calma e positiva. Olha que interessante, hein, pessoal? De forma calma e positiva, sem ser agressivo ou aceitar passivamente algo que não concorda. Olha, vou fazer uma pergunta aqui para você. É importante que você comece a estudar esses conteúdos, esses conceitos, fazer uma autoanálise, tá ok? Que autoanálise é essa? Você é agressivo, passivo ou assertivo? O que é isso? Vamos lá, como se dá essa situação, Digamos que uma pessoa vai lá, pega aí, deixa eu pegar aqui, a sua caneta. A pessoa pegou a sua caneta dentro da sala de aula. Você, para não gerar conflito, você acaba não lembrando aquela pessoa de que aquela caneta não é dela. Você fala, olha, eu não vou falar nada, eu vou lá, compro outra caneta, eu resolvo isso em outro momento, mas olha, eu não vou pedir essa caneta não, porque senão essa pessoa vai achar ruim, olha, ela não vai achar interessante, eu posso perder a amizade dessa pessoa. Então essa pessoa é uma pessoa que tem um perfil de passividade, porque ela faz de tudo para evitar conflitos. Ela está sempre fugindo de um possível conflito. Por que, professor, que ela foge do conflito em função da passividade? Porque ela não dominou as técnicas de assertividade. Ela não entende que existe 1001 formas de se comunicar. E você tem que ter capacidade e inteligência suficiente para escolher qual é a melhor forma de se comunicar. E aí nós já temos o agressivo. O que o agressivo faria nesse contexto de que alguém pegar uma caneta do agressivo? Ele vai chegar e me dá essa caneta aí, porque essa caneta é minha, não é sua, você está furtando a minha caneta e etc, e etc. Então, você começa a perceber que nós temos aí duas características. Ou você é passivo demais, ou você é agressivo, ou você é assertivo. O que é assertivo? É um mediador. Ou seja, você não é nem passivo e nem agressivo. Você age de uma forma, você se comunica de uma forma objetiva. E você percebe que no texto, ele também nos dá a proposta de coletividade. Quando ele diz o seguinte, ser assertivo significa ser capaz de defender os seus direitos ou de outras pessoas de forma calma e positiva, sem ser agressivo ou aceitar passivamente algo que não concorda. No início da aula, nós utilizamos um exemplo de um cidadão que ele tinha acabado foi trabalhar, chegou lá, não se alimentou direito, levou advertência,
machucou o dedo, chegou em casa e a esposa dele já chegou logo já falando um monte de coisas para ele. Ah, você é isso, você é aquilo e etc, né? E aí ele acabou saindo de casa e esse foi o exemplo que nós utilizamos na aula anterior, falando aí de resiliência, tá? Então, como é que seria essa capacidade de se comunicar? Seria interessante, qual é a proposta? A proposta é primeiro, pessoal, evidenciar as qualidades. O assertivo, ele tem esse poder de comunicação. Ele utiliza-se uma balança justa. Ou seja, nenhuma pessoa tem só defeitos. Deixa eu corrigir minha fala, tá? Ao longo dos anos, a gente vai ganhando experiência. Trabalhando nessa área de gestão de pessoas, eu tive a oportunidade de trabalhar na GAFA como controlador de operações e não deixou de ser, né, um cargo que exigia as características de um líder para se alcançar resultados. Então nós aprendemos, pessoal, que a grande problemática da resolução de conflitos é que o intermediador, que era para trabalhar como intermediador, ele acaba iniciando uma conversa, né, para resolver um determinado conflito. Ele já inicia se comunicando de uma forma errada. Como é iniciar a comunicação de uma forma errada? Já apontando os pontos negativos, né? E voltando, ao longo dessa experiência que a gente foi adquirindo aí na área de logística há mais de 8 anos, a gente entendeu o seguinte, que pessoas, elas não têm defeito. Quando você chega e fala assim, olha, fulano tem um defeito. Defeito tem máquinas e equipamentos. Pessoas, elas têm oportunidade de melhorias. Tá ok? Então, pessoas, elas têm oportunidade de melhorias. Você precisa começar a entender esse universo, desconstruir esse pensamento de que fulano nasceu assim, vai morrer assim, aquele efeito de Maria Gabriela. Ou de repente você é assim. Você fala, olha, eu sou dessa forma, eu não vou mudar de hipótese nenhuma, de jeito nenhum, nasci assim, quem quiser vai ter que me aturar do meu jeito. Esse é um conceito completamente errado e fracassado. Desculpa a minha sinceridade, mas eu estou aqui para formar profissionais qualificados para o mercado de trabalho. Em breve, eu quero chegar em um determinado lugar e te encontrar trabalhando como operador de caixa. Esse é o meu principal objetivo aqui. Por isso que eu estou trazendo conteúdos que, na sua grande maioria, esses cursos não trazem essa proposta, que é a proposta de trabalhar o profissional de um modo geral. Então, pessoas, elas não têm defeito, elas têm oportunidade de melhorias. Então, quando as pessoas vão tratar de conflitos, lidar com conflitos, elas começam a conversa falando dos defeitos e não das oportunidades de melhorias. Então, você tem que se falar primeiro as qualidades ou as oportunidades e depois as oportunidades de melhorias e não defeito. Com exemplo, você é uma pessoa bacana, é uma pessoa legal, porém, você apresenta essas oportunidades de melhorias. Olha só para você ver que interessante. Então, muda o seu modelo de comunicação, muda o seu posicionamento para se comunicar e aí você vai ser uma pessoa assertiva. Então, seja assertivo. Comunique-se de uma forma objetiva. Coloque objetividade na sua comunicação, em todos os seus relacionamentos. Mas, Adenilson, o que isso tem a ver com o operador de caixa, com a profissão? Meu amigo e minha amiga, esse conteúdo que eu estou discutindo aqui com você é a base de todas as profissões. Se entrar no mercado de trabalho e não dominar esses conceitos de uma forma prática e aplicada, para ser mais sincero para você, você pode ter certeza que você pode até entrar, mas permanecer não. Ou às vezes nem consiga nem entrar, porque hoje os psicólogos, eles buscam evidências desses conteúdos no qual nós estamos discutindo aqui agora. Se você é passivo, se você é agressivo, se você é assertivo, se você é resiliente, se você tem a capacidade de trabalhar em grupo, capacidade de liderança, tá ok? Então tudo isso hoje, os nossos amigos aí profissionais da área de recrutamento e seleção, eles estão buscando. Na sua grande maioria, não é nem as questões relacionadas à qualificação técnica, mas eles tentam fazer um link da qualificação técnica e os seus relacionamentos, a sua capacidade de interatividade humana. Você vai ser um provedor de soluções, né, sustentáveis, ou você vai ser um provedor de soluções negativas, né, de sinergia negativa. Próximo vídeo a gente vai estar falando sobre provedores de sinergia positiva e provedores de sinergia negativa. Ok, pessoal? Então, decorrendo aí a questão da assertividade, espero que você tenha entendido
compreendido e tenha condições de colocar em prática, ok? Na primeira aula falamos sobre a resiliência. Na segunda aula agora falamos sobre a assertividade. Eu quero que você, dentro desses contextos, comece a avaliar quais são os pontos ou quais são as oportunidades de melhorias que você pode estar aí apontando dentro do seu perfil, para que você melhore seu perfil profissional como um todo. O primeiro ponto é melhorar o seu perfil profissional. Olha, eu não sou resiliente, eu desisto fácil das coisas. Então, o que eu tenho que fazer para trabalhar a resiliência? Olha, eu não sou assertivo, eu sou agressivo. O que eu preciso fazer para ser assertivo? Quais são as técnicas que eu preciso utilizar? O que eu preciso desconstruir de meu perfil para que eu possa estar construindo essa nova proposta que eu estou adquirindo hoje aqui nesse curso de operador de caixa da Escola Técnica Potencial Centrotec, tá bom? Vamos aí então, seguindo até a nossa próxima aula, tá bom? Olha, próxima aula já está aí embaixo, só você chegar, clicar e estudar, beleza? Vamos dar sequência. Forte abraço!